Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e o tema de hoje será aminoácidos e peptídeos. Mas antes da gente iniciar totalmente o conteúdo de bioquímica, eu gostaria de colocar duas curiosidades para vocês. Bom, primeira curiosidade. Vocês sabiam que o Ajinomoto, que é um sal aí, um tempero, na verdade, bastante utilizado nas cozinhas e na indústria, com a finalidade de melhorar aí o sabor dos alimentos, ele é composto por um aminoácido. Esse aminoácido ele tem um nome, o glutamato. No caso aí nós temos o glutamato monossódico. O glutamato, pessoal, ele é um aminoácido aí encontrado em diversas proteínas. E pensando nisso, a indústria então isolou o glutamato, e tem utilizado ele como tempero, né? Então nós temos aí o glutamato monossódico, que está aqui apresentado para vocês. Mais à frente nós vamos entender melhor, compreender qual é a constituição dos aminoácidos, mas eu gostaria já de iniciar colocando essa primeira curiosidade para vocês. A segunda curiosidade que eu gostaria de colocar para vocês é em relação a alguns adoçantes. Todos vocês já devem saber, né, que alguns adoçantes aí são compostos, por exemplo, por aspartame. Claro, nem todos os adoçantes contêm o aspartame como uma molécula aí que vai adoçar, né, o alimento. Mas algumas empresas, algumas marcas, como eu coloquei aqui para vocês, né, a Zerocal, utiliza aí o aspartame como um adoçante a ser utilizado aí na alimentação. Se a gente for olhar a molécula do aspartame, nós vamos ver que o aspartame nada mais é uma molécula aí, formada por dois aminoácidos. Então, a gente pode dizer que o aspartame é um dipeptídeo. E, sendo um dipeptídeo formado através, né, de uma ligação peptídica, nós temos aí, compondo então a molécula do aspartame, nós temos o ácido aspartico, que está aqui apresentado para vocês, e nós temos aí a metilfenilalanina. Nós temos o aminoácido, então, fenilalanina, modificado pela presença aí, do grupamento metil, então, por isso recebe o nome metilfenilalanina, ok? Então, vamos começar? Então, dentro do que nós vamos trabalhar, pessoal, eu gostaria de colocar para vocês que os aminoácidos, eles apresentam em diversas funções nos sistemas biológicos. Então, dentre os quais a gente pode afirmar, a gente pode dizer que os aminoácidos, eles são aí componentes de peptídeos, né? Ou seja, junções, né, de alguns aminoácidos aí compondo o que nós chamamos de peptídeos, e também eles são componentes aí de proteínas. Uma proteína que nós trabalhamos aí na última aula, né, na aula de pH e de equilíbrio iônico, nós falamos aí da hemoglobina como parte, né, do sistema tamponante, que é o sistema pulmonar. Claro que é algo bem maior, né, bem mais diverso, que a gente colocou aí da função dela ao carregar o CO2 e o fato, né, da parte, né, do CO2 que não está sendo transportado pela hemoglobina presente na hemácia, que estaria ali dissolvida em 70%, que a gente falaria aí que seria do carbonato, né? Bom, então nós temos, claro, várias proteínas, a gente colocou lá a hemoglobina, mas vocês na fisiologia, vocês já estão vendo aí as proteínas relacionadas à contração muscular, por exemplo. Então, diversas proteínas, todas as proteínas, na verdade, elas são aí compostas de aminoácidos. A gente poderia dar diversos exemplos de proteínas, mas vamos colocar aqui as proteínas contráteis e também as proteínas, a proteína, no caso, a hemoglobina, presente aí nesse transporte de oxigênio e também de CO2. Além disso, nós poderíamos colocar, né, que além das funções como componente de peptídeos e proteínas,
Os aminoácidos, alguns dos aminoácidos, eles têm comportamentos aí, de transmissão, de moléculas de transmissão, que nós denominamos de neurotransmissores. Um exemplo aí de neurotransmissores seria o glutamato, né, mais uma vez, o aspartato e a glicina, que são aí bons exemplos, né, de neurotransmissores que são aí que são, na verdade, aminoácidos. Claro que nós temos outros neurotransmissores que são oriundos de aminoácidos, ok, pessoal? Eu vou dar mais à frente um exemplo para vocês. Além disso, nós podemos dizer, né, que os aminoácidos eles são precursores de cetoácidos, de aminas biogênicas, também de glicose, nucleotídeos, grupamento M, creatinina, que faz parte de um contexto maior aí da bioquímica, né, do metabolismo dentro da bioquímica. E nós temos também, além disso, alguns aminoácidos funcionando aí como transportadores de grupamento amino para ser composto aí em outras moléculas. Para fazer então aí a integração com a fisiologia, vamos pegar aqui uma transmissão, né? Uma parte de um circuito de uma transmissão neuronal. Percebam que, né, dentro de um circuito neuronal nós temos a presença de, no caso aqui, 2 neurônios. Os neurônios, então, como vocês já bem sabem, eles são formados aí do núcleo, dos dendritos, do corpo celular, que se estende aí, além disso, para o que a gente chama de axônio. Normalmente, alguns axônios neuronais, eles são envoltos com banha de mielina, isso para poder acelerar o impulso neuronal, para que a resposta seja mais rápida, o potencial de ação seja acelerado. E no outro neurônio, a gente encontra também as mesmas estruturas. Dentro desse processo, né, no qual nós temos as regiões finais aí do axônio se comunicando com o próximo neurônio, nós temos aí um terminal que a gente chama, né, de terminal de axônio, né, certo? Que está aqui evidenciado nesse primeiro neurônio aí. E além disso, nós temos o que a gente denomina, que é o que eu gostaria de ter colocado para vocês, que é a fenda sináptica, né, que é o ponto aí onde a gente consegue fazer as sinapses neuronais. É o ponto, então, no qual esses neurônios conseguem se comunicar. E no neurônio pós-sináptico, nós temos aí os dendritos, né? Então, para que essa comunicação aconteça, a gente sabe que essa comunicação física ela não acontece por conta dessa fenda sináptica. Então, como é que esse neurônio ele faz para comunicar com o neurônio seguinte? Através da liberação de uma molécula neurotransmissora. Essa molécula neurotransmissora, então, é liberada quando esse neurônio aí sofre um impulso, né, um potencial de ação. E quando essa molécula neurotransmissora ela é liberada, nós temos aí a presença de receptores nesse neurônio aí pós-sináptico, e essa molécula neurotransmissora, então, ela consegue aí se ligar a esse receptor e enviar a informação para o neurônio seguinte. Se nós estivermos pensando aí em moléculas neurotransmissoras que são próprios, né, alguns aminoácidos que apresentam funções neurotransmissoras ou até mesmo oriundas de aminoácidos, a gente consegue muito bem encaixar aí esse tema tão importante da bioquímica dentro de um contexto maior na fisiologia. Então, para poder melhor exemplificar e demonstrar isso para vocês e vocês consigam compreender e fazer uma melhor integração, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um neurotransmissor que é oriundo de um aminoácido, ou de um conjunto de neurotransmissores, se assim a gente pode colocar, que são oriundos aí de um aminoácido. Então, nós temos, pessoal, as catecolaminas, né, que são aí dopamina, noradrenalina, até mesmo adrenalina, que fazem parte aí dessa grande família das catecolaminas. Todos esses três moléculas que eu acabei de citar para vocês, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, elas são aí oriundas de um aminoácido, o aminoácido tirosina. Esse aminoácido, então, ele é transportado para dentro do neurônio através de um transportador, e dentro desse neurônio, através de várias
participações de enzimas, essa tirosina ela é convertida em algumas substâncias que nós vamos chamar de substâncias intermediárias até a produção do neurotransmissor propriamente dito. Então, essa tirosina, através de várias enzimas, ela é convertida em dopa, e essa molécula, que é o intermediário, a dopa, ela é transformada em dopamina. Então, se o neurônio é um neurônio dopaminérgico, ele tem a capacidade de sintetizar a partir da tirosina a dopamina e liberar essa dopamina na fenda sináptica quando for necessário, quando houver aí um potencial de ação. Caso o neurônio seja um neurônio noradrenérgico, ele vai converter essa dopamina em norepinefrina, ou também denominada noradrenalina. E essa noradrenalina, ela seria então aí liberada no espaço sináptico. E nesse espaço sináptico, como nós colocamos, essa molécula então iria encontrar o seu receptor, no qual acontecesse aí essa interação da noradrenalina com o receptor, nós teríamos aí uma resposta para o né, uma informação, na verdade, e, consequentemente, uma resposta intracelular, uma resposta fisiológica para o neurônio a seguir por conta aí de uma molécula neurotransmissora. Então, eu contei todo esse contexto para mostrar para vocês que os aminoácidos, eles não estão presentes apenas nas proteínas, mas também em algumas outras partes do nosso organismo que são extremamente importantes, como os neurotransmissores. Tá? Então, eu queria demonstrar para vocês esse papel diversificado aí dos aminoácidos dentro dos sistemas biológicos, ok?